alegria poder estar aqui com o Bispo Tiago, pastora Laís, com Pedro, com Vitor. E quero pedir desculpa, eu me atrasei uns 5 minutinhos. Nós estamos com a minha cunhada enferma, ela está internada aqui no Araújo Jorge. E nós temos dado um apoio, e fui dar um apoio para outros pastores também. Estávamos com visita, razão pela qual a pastora Clarice não pôde estar. Mando um abraço para a senhora, para a igreja. Em outra oportunidade, com certeza vai estar. Amém? Poder ver aqui a pastora Kévia, a pastor Beg, juntamente com a família. Eu quero aproveitar também para externar meu sentimento de pesar pelo falecimento da morte da mãe do pastor do Kleber, né? Cadê o Kleber? Ele tá ali do lado já, né? Receba o nosso sentimento, oramos pela sua família, que Deus possa trazer o consolo a cada dia em nome de Jesus, amém? Aleluias. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Deus é bom o tempo todo, amém? Uma coisa que nós precisamos aprender é isso que nós estamos fazendo na maioria das nossas igrejas: gratidão ao Senhor, amém? Abra sua Bíblia. Irmão Zé Gomes está ali, eu estava procurando o senhor aqui, ó, família, glória. Eu estou quase indo lembrar aqui já, porque eu estou conhecendo quase todo mundo. Patrick, né, o Márcio, aí vai, né, a família. Eu vou ter problema com a Ruth, né? Abra sua Bíblia, meu irmão. Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Nós vamos estar meditando aqui numa palavra de Deus que é bem conhecida de toda a igreja. Quem que está aqui nesta noite que nunca ouviu ou nunca leu, nunca ouviu um comentário sobre os 10 leprosos, a cura dos 10 leprosos? Tem alguém que nunca ouviu? Levanta a mão. Se tem alguém que nunca ouviu, aí fica mais fácil, porque os irmãos conhecem a história, né? Todos já ouviram. Versículo 11. Se começar a ficar alto, irmão, você abaixa aí, você controla, porque senão depois do Tiago não chama nós de novo. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Fala comigo, alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, graças te damos nesta noite, queremos exaltar, bendizer e glorificar o teu nome que está acima de todo nome. Diz a tua palavra que ante o nome do Senhor todo joelho se dobrará, toda língua confessará a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória. Meu Deus, venha de encontro nesta noite, ó Pai, nesta campanha, onde teus filhos têm buscado, Senhor, exercitar, estar, ó Pai, a sua fé, a sua gratidão, o seu amor, a sua consideração para com o Senhor. Que o Senhor venha de encontro com cada família aqui nesta noite, todas as gerações aqui representadas, a descendência, que a boa mão do Senhor possa conduzir a todos em nome de Jesus. Quem sabe nesta noite, Senhor, alguém entrou aqui na tua casa sem expectativa, sem esperança, triste, desanimado, mas tu és o Deus que traz o ânimo, que traz, Senhor, a alegria, que traz o renovo. Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Meu Deus, quem sabe alguém enfermo, doente, ó Pai, entrou também aqui no teu santuário. Aqui não é outro lugar senão casa de oração.
Que o Senhor venha de encontro, ó Pai. Tu és o Deus que cura, que sara, que liberta. Tu és o Deus de toda grandeza, honra e glória pertence e sempre pertencerá ao Senhor. Então abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, a cada um de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos uma história, como já foi falado aqui nesta noite. Todos conhecem a história dos 10 leprosos. É interessante que quando nós olhamos a palavra do Senhor no versículo 12, diz que esses leprosos ficaram de longe. Segundo a lei de Moisés, a lei hebraica, ela proibia os leprosos de estarem em contato com as pessoas. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ela apresentava ao sacerdote, ele fazia um exame e ele verificava e colocava essa pessoa 7 dias de quarentena, ficava em observação. Depois de 7 dias ele voltava. Se o diagnóstico dele não fosse conclusivo, esperava mais 7 para depois olhar o que estava acontecendo. Se as erupções, a pele, o esbranqueamento da pele tivesse passado, ele era declarado puro e voltava para o convívio da sua família. Mas se ele fosse declarado leproso, que estava com a lepra, ele ia para um lugar, para o leprosário, para um lugar de refúgio, distante, às margens da sociedade, aos limites do município. E quando Jesus ele está indo aqui, quando ele está passando aqui entre Samaria e Galileia, ele ouve algo que quebrou ali a conversa. Jesus estava caminhando, certamente os discípulos com ele, a multidão sempre seguia Jesus, e o povo conversando, mas houve um grito de piedade, um grito de socorro, que parou Jesus naquele momento. Diante de todo o trajeto, ele estava indo para Jerusalém, e de repente houve um grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus ele para, ele não pega o óleo, ele não impõe a mão, ele não chama as pessoas. Jesus ele sempre cumpriu, ele cumpriu toda a lei. Ele sabia que aquelas pessoas eram leprosos, e Jesus não tinha percebido, ninguém havia percebido. Sabe por quê? Precisava ficar escondido. Ali tem origem, irmãos, eu penso, do isolamento social. Ficava longe mesmo, ninguém participava. E agora eles gritam, Jesus para, olha, e não unge, não põe as mãos, não fala, vou te curar no meu nome. Jesus só diz uma coisa para eles: vão mostrar ao sacerdote. Levítico capítulo 13 fala das leis do leproso, como era diagnosticado. Capítulo 14 falava da questão da purificação, de como se daria, e o atestado que tinha. Então Jesus ele manda, e esses homens que haviam clamado a Jesus, eles estavam esperando algo que acontecesse na sua vida, mas isso tinha um significado, sabe por quê? Porque subtendia numa promessa de purificação. Eles ficavam esperando muitas vezes, esses leprosos, eles já estavam num processo de remissão, e ficavam todos os dias, pensa irmãos, que martírio, que angústia, que agonia, todo dia olhar para o seu corpo para ver se havia tido alguma mudança, ou se estava melhorando, ou se estava piorando. Não, eu vou morrer mesmo. O outro, não, eu acho que está melhorando. Então eles estavam nesse processo. Então se um leproso pensava que não tinha mais lepra, ele precisava ir no sacerdote, apresentar. O sacerdote fazia o exame e fazia a declaração. E quando nós olhamos aqui, nós vamos entender que aqueles 10 leprosos, eles responderam com fé a palavra de Jesus, e Jesus os curou no caminho. Eles estavam ainda não havia encontrado com o sacerdote, porque o texto diz que ele estava entre Samaria e Galileia. Então veja bem, é importante essa situação geográfica para nós entendermos aonde os leprosos estavam. Eles não estavam em Samaria, eles não estavam ali na Galileia, eles não estavam em Jerusalém, estava à margem, estava discriminado, pessoas discriminadas,
pessoas em situação de miserabilidade, pessoas que estavam ali sem expectativa de vida, pessoas que estavam esperando dia após dia para se pudesse ter pelo menos um pouquinho de esperança. E aí encontra Jesus, irmão. Quando nós encontramos com Jesus, as coisas mudam. Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Jesus, ele veio para impactar a história. Jesus, ele veio para transformar a minha, a sua, a nossa vida. Jesus, ele se manifestou para mudar toda a humanidade. Então agora, a caminho dos leprosos, quem passa? Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, o Senhor de toda grandeza. Vá, apresente ao sacerdote. E aqueles homens foram, a confiança deles na palavra de Jesus, irmãos, foram tão grande, que eles, quando estavam indo ali, eles creram naquilo que Jesus falou. E antes de chegar, um deles já olhou e falou assim: estou curado. Agora imagina, o Orlando falar assim: estou curado. Kleber, olha aí, você está curado. Tô curado. Rodrigo, você também está? Também você está? Pai, ele vai falando: Tiago, como é que está aí? Beg, como é que está? Como é que está aí? Foi curado. Irmãos, foi uma euforia, uma festa. Todos sabiam que estava curado. Agora, vamos pensar aqui. O objetivo deles foram alcançados. Quem estava leproso queria ser curado. Por que precisava e queria ser curado? Aí nós temos que pensar na nossa vida, naquilo que nós buscamos com o Senhor. Nós temos um objetivo, nós temos um caminho a seguir, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos coisas na nossa vida que nós colocamos e precisamos realizar a curto, médio e longo prazo. Eu não sei qual era a expectativa daqueles leprosos, mas a mais iminente é que eles queriam ser curados. E agora eles iam receber, eles conseguiram agora o certificado. Quantos aqui não correram e não correm atrás de um certificado? Certificado da conclusão do jardim. O pai fica doido, eufórico: vou lá na formatura do meu menino, gasta um dinheirão, menininho de 4 anos está formando, mas você fez investimento, é o sonho, vai pegar o certificado. Aí vem o pastor Beg: não, vou fazer engenharia, para pegar o quê? Certificado. A doutora Laís: não, eu vou estudar, vou pegar o meu certificado, para declarar que ela agora é uma mulher da lei, que ela defende, que aquele homem é da construção, e assim vai. O meu menino correu atrás do certificado de contador, e aí as coisas vão acontecendo. Esses homens queriam certificado de purificação conforme a lei, conforme lá em Levítico capítulo 13, e eles conseguiram, e nós temos conseguido na nossa vida. Agora, nós precisamos entender todo o processo que Deus trata e que Deus trabalha com a gente. Então, quando nós olhamos aqui, versículo 15, com quem está com a Bíblia aberta, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Olha a expectativa desse homem que foi curado. Ele volta lá na origem onde ele recebeu a cura. Ele volta no provedor da cura. Aí no versículo 16 ele diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. O texto, Lucas nos traz aqui, na fala de Jesus, uma coisa interessante, que Jesus fez questão de frisar. Este era samaritano. Este era samaritano. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, 10 foram curados. Um volta para agradecer a Jesus. Grita em alta voz, glorificando o nome de Deus. Joga no chão, boca no pó, joelho no chão, reconhecendo a sua situação de miserável que era, e agora curado, limpo, com toda a expectativa de uma vida pela frente, que ele poderia agora dar continuidade, mas ele vai e reverencia o Senhor. O que nós entendemos com isso, irmãos?
Nós entendemos que a gratidão, não escandalize com isso, a gratidão, irmãos, sempre foi mais difícil do que a fé. Aqueles homens tiveram fé, todos 10, para ser curado. Mas gratidão quem teve foi só um. Só um teve gratidão. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que às vezes nós não vigiamos, e aí nós começamos a fazer valor de juízo. Ah, o fulano eu conheço, aquele tal de Zé Gomes, sei não. Vou ficar olhando ele, o que ele está fazendo. E aí nós começamos a fazer valor de juízo. E se nós não vigiarmos, nós temos um exemplo na Bíblia, se nós não vigiarmos, nós vamos começar a entender. Eu vou perguntar aos irmãos, vocês vão me ajudar, vocês vão ser meus cúmplices aqui. Quem já olhou uma pessoa que recebeu uma bênção grande de Deus, e você fez assim, uai, mas aquele, que acabou que tem um coração tão ruim, aquela mulher tem um coração tão ruim, já aconteceu com você ou só comigo? Levanta a mão aí, não está filmando vocês não, está filmando só eu aqui, e você de casa também, já aconteceu com você? Ah, mas é uma pessoa que vai na igreja de vez em quando, e Deus abençoou, ele teve fé, mas às vezes ele não está na igreja, porque ele não tem gratidão, ele não sabe ser grato. Agora, quando nós olhamos aqui, e Jesus faz questão de dizer, e Lucas, ele reafirma isso aqui, aquele que voltou era samaritano. Quem que era esse povo samaritano? Esse povo samaritano surgiu quando acaba o reinado de Salomão. Quando acaba o reinado de Salomão, o reino se divide em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. Judá, em Jerusalém, continuou a fazer as mesmas práticas, guardando a lei, observando a lei, servindo a Deus, temos o Senhor como o único e suficiente Senhor da sua vida. Mas os que estavam ali em Israel, cuja capital se tornou Samaria, eles desviaram do propósito, eles misturaram as crenças, cria em Deus, mas cria também no Deus Sol, no Deus Dia, no Deus Lua, no Deus da água, no Deus do vento, no Deus do fogo, e começou aquele sincretismo. Então esse samaritano depois veio o rei assírio e leva aquele povo cativo, e ele manda pessoas para Samaria de outras nações. Aí misturou tudo, aí misturou a judia que casou ali com a amonita, e aí foi misturando o povo todo. E quando fez essa mistura, por isso que judeu não se dava com samaritano, era a raça mista, a raça misturada, é aquele que não tinha nenhum valor para o judeu, aquele que não tinha nenhum reconhecimento, era como se fosse um cachorro quando passasse. João capítulo 4, nós vimos lá Jesus encontrando uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó, e Jesus conversa com aquela mulher. Pensa o pecado de Jesus, conversar com uma mulher já era indiscrição, e agora ainda samaritana, aí era um pecado dobrado. Mas segura aí João capítulo 4 um pouquinho. Quando nós olhamos toda essa circunstância, daquele impuro, daquele que não era bem-vindo pelo judeu, daquele que não seguia a lei, daquele que fazia as coisas tudo errado, mas é o único que volta para ser grato ao Senhor. Quem estava direitinho? Judá continuou em Jerusalém adorando o Senhor no monte, Samaria adorava lá no Monte Gerizim. Por isso que aquela mulher, voltando para o capítulo 4, ele diz, cadê seu marido? Você não tem. Não, você já teve 5, o que tem agora não é seu. Eu vejo que o Senhor é profeta, o Senhor é um profeta, mas me conta uma coisa, os judeus dizem que é em Jerusalém um lugar de adoração, mas o povo de Israel diz que é aqui em Samaria. Aí Jesus diz, olha mulher,
Eu digo para você, a hora já chegou e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Como tem sido a nossa adoração voltada para a gratidão a Deus, irmãos? De que maneira que nós temos nos comportado com as bênçãos? Ou será que nós estamos buscando apenas um certificado de bom crente? Entrego o meu dízimo, devolvo a minha oferta, eu visito, dou uma cesta, vou no hospital, atendo a viúva, atendo o órfão, mas eu não tenho tempo para agradecer ao Senhor. Então nós precisamos entender. Pensa bem, irmãos, aonde estão os 9? Você já parou para pensar? Aonde estão os 9? Eu não sei te dizer aonde estavam os 9, mas nós podemos fazer por dedução que esses 9 foram procurar viver a vida, que é um conceito muito definido dentro das nossas igrejas e principalmente com a nossa mocidade, que muitas vezes não quer estar na igreja porque quer viver a vida. E eles queriam viver a vida. Os 9 foram viver a vida. Eu não sei de que maneira, mas agora, aonde a porta estava fechada, alguém se manifestou e abriu essa porta. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você. Quem abriu a porta chama-se Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A porta para os 10 estava lacrada. Jesus abre a porta, vai apresentar ao sacerdote: estou curado. Então você tem o certificado. O que esse certificado te dá direito? Ele te dá direito agora. Aqueles que não voltaram, certamente pensou. Eu não sei qual o tempo da lepra. Para nós hoje, o mais próximo é hanseníase, mas o tratamento é demorado, é acompanhado. Agora, de repente, tinham no meio daquele dos 9 que não voltaram, que disseram assim: vou lá ver a minha mulher. Minha mulher era uma mulher muito bonita, e tem 5 anos que eu não abraço, tem 5 anos que eu não beijo, tem 5 anos que eu não converso com ela. Como é que estão os nossos filhos? E foi para casa. Quem sabe o outro falou: não, há muito tempo que eu não como pão com mortandela, eu vou lá no mercado, agora eu posso ir. Por quê? Por que que eles tinham que ficar ao longe? Porque se alguém se aproximasse, eles tinham obrigação. Levítico capítulo 13, eles tinham obrigação de, quando fosse aproximando, levantar a mão e dizer: impuro, sou impuro, não se aproxime. Havia uma barreira, havia um abismo que separava. Jesus rompeu o abismo. Jesus, ele fez a ponte, Jesus abriu a porta, Jesus transformou a vida daqueles homens sem expectativa. Não que Jesus faça as coisas, pastora Laís, esperando que você venha, ajoelhe e diga: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não, porque Deus não faz conforme o nosso merecimento. Jesus, ele faz porque Ele é Senhor. Se você tem fé, irmãos, a palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo 9, diz que o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. O ímpio morre de bala perdida, o crente morre também. O ímpio morre de acidente de avião, o crente morre também. A chuva cai, irmãos, para todos. Deus não faz acepção. Agora, aquele que está em Cristo, nós cantamos tantas canções lindas. Nós esperamos. Deus é um Deus de recompensa. Deus é um Deus de grandeza, não que nós mereçamos, irmãos. Começa lá em Efésios 2:8, Paulo diz: olha, sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por aquilo que você faz. Versículo 9 ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no 10 ele encerra: pois para as boas obras Deus te chamou. Faço, não para ser salvo, porque a salvação não me custou nada. E agora, quem sabe outro falou assim: quando eu contraí a lepra, a minha mulher estava grávida. 4, 5 anos já se passaram. Eu não sei se é filho, se é filha, mas eu quero ir lá na minha casa abraçar, beijar, pegar,
dizer eu sou o seu pai? Eu não sei, irmãos. Eu sei que tudo que eles fizeram, a ótica humana pode ser legítimo em todo tempo, mas eu não posso esquecer aquele que me proporciona todas essas regalias. Foi o que o leproso fez, o samaritano, o indigno, o desprezado, aquele que era repudiado por todos. Ele teve uma atitude digna, ele voltou para agradecer ao Senhor. Ele não estava preocupado somente com o seu certificado. Quando nós olhamos, avançando aqui para encerrarmos, quando nós olhamos muitas vezes, irmãos, para a vida de outras pessoas, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a alimentar um sentimento ruim na nossa vida. Hebreus capítulo 3 diz: cuidado para que não haja em vós nenhum coração de amargura, nenhuma raiz de amargura no seu coração, porque essa raiz de amargura, ela vai te afastar do Deus vivo. E se nós começarmos a olhar a vida de outras pessoas, se nós não vigiarmos, nós vamos começar a sermos tomados por um sentimento ruim, um sentimento de ingratidão com Deus. Você vai achar que Deus não tem sido justo com você, você vai entender que Deus não tem olhado por você, porque dentro da nossa matemática, dentro da nossa ótica, nós começamos a olhar e ver tantas coisas acontecendo, e dizer: mas Senhor, e eu? Estou aqui, estou na igreja, faço isso, faço aquilo. Salmo 73, quantos conhecem? É um dos salmos que não é escrito por Davi, salmo escrito por Asaf, profeta de Deus, ministro de música. Era responsável por um período, um turno de tempo de adoração na sala do Senhor. Ele fazia tudo isso, era profeta. Salmo 73, ele traz uma revelação. Ele diz: Senhor, quando eu olho para o ímpio, eu não vejo aperto na sua vida. Para ele parece que os trem tudo dá certo, tudo caminha bem. Mas eu sou sacerdote, eu sou músico, eu estou na igreja, e as coisas parecem que não rompem, parece que não flui. Aí ele caminha, e ele diz: quando olhei para a prosperidade do ímpio, quase que eu me desviei. Ele diz: pouco me faltou para que eu caísse. O que Asaf fez, irmãos? Versículo 15, mais adiante, 16, 17, você vai ver. Ele corre para a casa do Senhor. Ele diz: quando eu tentei compreender tudo isso, porque o sentimento, bispo Tiago, de ingratidão já havia tomado o coração do profeta, do ministro de música, do diácono, da diaconisa, seja lá de quem for. Um sentimento maligno, um sentimento negro que vai invadindo na mente, desce para o coração. E aí ele correu para a casa do Senhor, e ele diz: corri para a casa do Senhor, quando entrei na tua casa, orei. Aí eu entendi qual é o fim deles. Irmão, vamos ser gratos a Deus. Nós podemos não ter nada nessa vida, mas o bem maior que nós temos já está assegurado em Cristo, que é a nossa salvação eterna. É uma eternidade sem pecado, é uma eternidade sem enfermidade, é uma eternidade sem briga, é uma eternidade de amor, é uma eternidade onde você não vai ter o Orlando, não vai ter o bispo Tiago, não vai ter o pastor Beg, a pastora Késia, a pastora Laís servindo ceia para você, porque o próprio Deus é que vai fazer. Nós temos isso assegurado, ainda que nós não tivéssemos nada. Então eu não tenho o direito de me revoltar contra Deus. Eu preciso ser grato ao Senhor, porque Ele pagou o preço,
O escrito de dívida contra nós, ele já pagou. Quanto você devia, Kleber? Não sei, está pago. Quanto você devia, irmão Zé Gomes? Não sei, está pago. Quanto você devia, bispo? Não sei, mas já está pago. Alguém veio aqui e pagou a sua conta. Alguém pagou a sua conta. O mínimo que eu preciso ter é gratidão. Agora, nós precisamos caminhar. Nós precisamos avançar naquilo que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, já estou caminhando aqui. A câmera está só em mim, né? Então você pode levantar a sua mão, não tem problema. Você de casa também, meu irmão, que está nos assistindo, você pode levantar. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Quantos aqui já sofreram uma grande decepção por alguma pessoa que decepcionou você? Deixa eu mudar, deixa eu acrescentar aqui. Depois a minha advogada ali ajuda ali, né? Quantos aqui já sentiram uma ingratidão por parte de uma pessoa que você ajudou, que você fez alguma coisa? Levanta a mão. 90%, 95% dos irmãos levantaram. Aí eu pergunto para você, que levantou a mão. Quem não levantou, glória a Deus, que não venha ter decepção. Mas você que levantou a mão, o seu sentimento de ingratidão que você recebeu, certamente nós temos facilidade para externar aquilo que nós sentimos, por mais tímido que seja, ou com a esposa, ou com o sogro, ou com a sogra, ou com o pai, ou com a mãe. Não, minha mulher, você viu o fulano? Que nós ajudamos, porque nós gostamos de cobrar, né? Nós gostamos de fazer as coisas e cobrar. Viu? Nós ajudamos, nós demos a mão, nós estendemos a mão na hora que precisou. E normalmente, irmãos, as ingratidões vêm de quem está bem próximo de nós, quando não é dentro da nossa casa. Foi um sentimento ruim que você sentiu? Não, mas como é que pode ser ingrato desse jeito? Nós temos ousadia para falar. Mas que ingratidão! Se depender de mim, eu nunca mais ajudo. Posso ver morrendo que eu não estendo a mão. Sim ou não? Nós somos ruins. De jeito. Agora, irmão, pensa comigo aqui. Vamos mudar. Quantas vezes nós temos sido ingratos com Deus? Será que o sentimento de Jesus, que é puro, limpo, transparente, Ele é Deus, mas Ele esteve aqui como homem, e as ingratidões que Ele recebeu enquanto homem, será que, como que Jesus está conosco? Se nós nos indignamos por coisas pequenas que nós fazemos, e Ele nos dando a vida eterna, e nós somos ingratos? Qual o sentimento de Jesus? Você consegue pensar? É esse sentimento que 2022 nós precisamos transformar em bênção. Salmo 51, verso 10, Davi, quando ele havia pecado, ele é confrontado pelo profeta, e ele chega e diz para Deus: Senhor, cria em mim um coração novo. Cria em mim, Senhor, um coração novo. Renova dentro de mim o teu espírito. Não me faça perder a alegria da sua salvação, a alegria da sua presença na minha vida. Tem muito crente, irmãos, triste, porque não tem sido grato a Deus. A fé é mais fácil, a gratidão é mais caro. Mas nessa noite eu vejo homens e mulheres que são gratos ao Senhor, que amam a Deus. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento, que você pudesse curvar a sua cabeça. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, se não tomarmos cuidado, nós vamos ter lepra. Só que não é a lepra que vai tornar a minha pele purulenta, a minha unha cair, como o Jó ficou.
cheio de pus, cheio de tantas coisas, cabelo caído. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual, a Bíblia diz que eu preciso vigiar e orar. Eu posso orar das 6 da tarde aqui na igreja, 6 da manhã numa vigília, com louvores lindos, com ministração da palavra dos pastores, ser abençoado, renovado, falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo. Mas se eu pisar do portão para fora e não vigiar, não vai adiantar. Eu preciso vigiar e orar em todo tempo. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor em todo o tempo, irmãos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma introspecção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É um texto muito usado para a ministração da Santa Ceia. Versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz para as pessoas que estão ali, para nós: examine, pois, o homem a si mesmo. Então é importante esse autoexame. Senhor, o Senhor me deu tantos certificados nesse ano que passou, tantos outros virão esse ano, eu sei, porque a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu não quero só um certificado, Senhor. Eu não quero só um reconhecimento. E aqui nós até cantamos, em Morrinhos, né, Cleber? A Adria, nós cantávamos: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não vou cantar, irmãos, não está aí todo mundo embora. Mas muitas vezes parece que inverte esse sentimento. Parece que nós queremos cantar: eu preciso ser reconhecido por alguém. Mas alguém que você quer o reconhecimento, você já tem, que é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então feche os seus olhos agora e fale com o Senhor. Pai, graças te damos mais uma vez na tua presença. Meu Deus, nos ensina, Senhor, o caminho da gratidão. Aumenta a nossa fé, é importante, é necessário. A tua palavra diz que sem fé ninguém verá a Deus. Mas eu não posso ser ingrato, meu Pai. A ingratidão, ela me afasta do Senhor. A ingratidão me leva para longe da bênção, do propósito, daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa casa, para a nossa vida. Seja, Senhor, de maneira unitária, seja coletiva, em nossa família, ou de maneira individualizada. Mas que nós tenhamos gratidão, meu Pai. Precisamos tomar cuidado. De repente parece que tudo fica tão mecânico. Eu já faço as minhas refeições, eu já não oro na hora da refeição, eu já não oro quando eu vou deitar, quando eu me levanto. Eu não te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu não te agradeço, meu Pai, por aquilo que está na citação do Salmo 4:8, em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Eu tenho que tomar cuidado para não esquecer que se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar o sentinela. Eu preciso entender que inútil será levantar, Senhor, de madrugada, dormir tarde, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Isso é sentimento de gratidão, é o sentimento de pertencimento, de paternidade, de entender, ó Pai, que há um Deus que se preocupa com cada um de nós. Então nos dê graça, meu Pai. Se temos sido filhos ingratos, que o Senhor venha, Senhor, virar essa página, que o Senhor venha apagar, jogar no mar do esquecimento. Mas nesta noite nós queremos, ó Deus, construir um coração, como diz a tua palavra, Salomão em Eclesiastes, que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, e que as suas vestes sempre sejam brancas, ó Espírito Santo de Deus. Salmo 116, versículo 12, Pai. Davi, ele externa ali o seu sentimento, ele diz: que darei, pois, ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Nós não temos dinheiro que pague, ó Pai. A partir da nossa salvação, a tua palavra diz que uma vida vale mais do que o mundo todo.
Então, o que darei ao Senhor por tudo isso que o Senhor tem feito, ó Pai? Não é um certificado, mas é a nossa gratidão que vai contar diante do Senhor. Então, que nós tenhamos, meu Deus, um coração grato ao Senhor em todo o tempo, ó Pai, no nome de Jesus Cristo.